sejam muito bem-vindos a mais um Conexão Cast, o nosso podcast aqui da Conexão Primeira Batista. E hoje recebendo um casal muito especial, Tiago e Marília. Sejam muito bem-vindos ao Conexão Cast, é um prazer recebê-los aqui. Oi, Débora, é um prazer para a gente também estar participando hoje aqui. Obrigada, Débora, prazer é todo nosso. Nós aqui agradecemos por terem aceitado, que privilégio, que grande prazer. E hoje vamos conhecer um pouco mais sobre este casal missionário que atua ali na Espanha, mais especificamente em Madrid. Vamos conversar aqui, ter um bate-papo bem gostoso sobre o que eles têm feito lá no campo missionário e um pouco também do início, do chamado. Tem muita coisa boa para acontecer aqui hoje. Para começar, Tiago, como foi a confirmação do chamado missionário de vocês? Bom, a nossa história vai aos pouquinhos, assim, não foi do dia para a noite. A gente fazia parte de um projeto missionário de jovens aqui da igreja que chamava Mochileiros do Reino. A gente fez diversas viagens de curto prazo para países da América Latina, para cidades do interior de São Paulo, sempre apoiando missionários. E a gente sempre gostava muito, eram 10 dias, mais ou menos, uma semana, e a gente sempre sentia que a gente voltava dessas viagens pensando, puxa, seria tão legal poder viver isso tudo, não só por 10 dias no ano, mas um ano inteiro. E a gente foi orando muito, algumas conferências missionárias a gente teve confirmações desse chamado, até que chegou um tempo em que a gente entendeu que realmente agora não era mais só para participar por períodos de curto prazo, mas que Deus estava chamando a gente para tempo integral. E aí foi quando a gente começou a orar e buscar qual seria esse povo, esse destino que a gente ia. E Marília, os mochileiros, eles abençoaram não só pessoas aqui, membros da nossa igreja, mas também pessoas de outras igrejas vinham também para participar. Conta um pouquinho para a gente. Isso, exatamente, Débora. A gente tinha esse projeto, mas ele era um projeto aberto também para jovens de outras igrejas participarem. Então, nós tivemos aí, foram 5 viagens que nós fizemos pela América Latina. Era um grupo em torno de 10, 15, acho que o recorde foram 17 pessoas, jovens, e era um estilo bem legal, assim, porque era um projeto low cost, que a gente chamava, né? Que era ir realmente com uma mochila nas costas e ficar muitas vezes alojado na igreja ou na casa de irmãos, né? E aproveitar, entrar bem na cultura mesmo daquele local e servir aquelas pessoas. Então, eram projetos em torno de 10 dias, que nós fazíamos durante as nossas férias que nós tínhamos, e foi maravilhoso, porque é muito interessante que todos que participaram desse projeto, a maioria hoje em dia a gente vê que estão ou no campo missionário, ou são apoiadores de missionários, todos tiveram um crescimento, né, uma visão missionária muito forte por causa da participação nessa viagem, e para nós, então, nem se fala, né? E faz parte do processo de confirmação do chamado mesmo, né? Então, é importante ter essas experiências de curto prazo e viver os desafios ali do campo, mesmo que seja num período curto, para, de fato, ter a certeza do que é viver, de como superar desafios, lidar com situações adversas, né? Então, é muito importante ter esse tipo de experiência. Muito bom. Marília, ainda com você, como vocês entenderam que a Espanha seria o campo missionário? Em que momento o Senhor falou claramente ao coração de vocês? Sim, Débora. Bom, como o Thiago falou, tudo é um processo, né? Demora um tempo. Então, eu considero que eu tive meu chamado missionário mesmo, definitivo, que eu entendi que eu ia para algum lugar e dedicar a minha vida, foi mais ou menos 2011. E nós fomos para a Espanha em 2021. Então, foram 10 anos. Falo, nossa, né? Mas que demora, né? Na nossa visão humana. Mas Deus estava trabalhando no nosso coração. Nós fazíamos, como a gente comentou, a gente fazia essas viagens com os Mochileiros do Reino aí, mais ou menos até 2015. Depois nós ficamos ainda apoiando o pessoal que ia, né? Nós não fomos mais, mas a gente ajudava a coordenar e preparar o pessoal para as viagens. Mas aí em 2016, a gente quis fazer uma viagem nossa para conhecer lugares novos, né? Para, enfim, buscar o Senhor também em direção
quanto ao nosso futuro, né, o nosso chamado. Foi aí que nós fomos a primeira vez para a Europa. Nós pisamos ali na França e na Inglaterra. A princípio, nós nem fomos para a Espanha. Mas foi muito interessante como na França já chamou muito a nossa atenção, que nós buscamos, né, uma igreja para ir num domingo, ver como era, e já foi uma dificuldade encontrar uma igreja. E aí, quando nós encontramos, nós chegamos ali e fisicamente mesmo a gente não sabia onde estava a igreja, não tinha uma placa, né, como é aqui, Igreja Batista. Sim, sim. Tinha uma plaquinha pequenininha, aí a gente até descobrir como é que entrava, demorou um tempinho, aí nós entramos... Ok, assistimos ao culto, mas assim, não teve ninguém que veio conversar com a gente, né, para saber de onde a gente era. Ou receber vocês ali na porta. Teve, mas foi bem assim, cumprimentaram, algo tímido. Mas tímido, assim, aí a gente ficou, poxa, né, e se a gente fosse uma pessoa que está buscando algo, né, como que seria isso? E aí isso começou a despertar na gente de enxergar a realidade espiritual da Europa. E aí nós começamos a pesquisar na internet, tentar entender como é que funcionavam as coisas. E aí nós trouxemos para a igreja, né, para a nossa liderança aqui, esse desejo que a gente tinha, essa necessidade que a gente enxergou na Europa. Na época nós tínhamos 2 missionários ali na Espanha. E aí o pastor sugeriu da gente ir lá e, né, visitar algum deles e escutar deles, enfim. E aí nós fizemos uma viagem lá para a Espanha, passamos uns dias justamente com os missionários Mara e Eduardo, que é com quem a gente trabalha hoje. Queridos, muito preciosos. Exatamente, super experientes no campo missionário na Espanha. Então, nós estivemos ali com eles, vivenciando mesmo dia a dia algumas atividades. E aí, nós começamos a entender que fazia sentido a gente estar ali ajudando. E como nós tínhamos feito viagens pela América Latina, nós já falávamos o espanhol. Claro que lá é um pouco diferente, tem que ter uma adaptação, mas já ajuda, né, você ir falando. Então, aí a gente começou a ver que, poxa, parece que faz sentido, mas aí a gente foi orando, né? E é tudo uma combinação, né? Quando você vai como missionário, você precisa ter uma confirmação da sua igreja enviadora, né? A sua igreja tem que concordar e o local também te receber, né? E você ter os apoiadores que você precisa. E através disso, Deus vai confirmando. E foi interessante que também todo o processo do visto, porque hoje o Tiago ele tem a cidadania italiana, mas quando nós fomos ainda não tinha saído. Então, nós precisamos do visto religioso. E isso foi do meio da pandemia. Então, a gente pensou, uau, né? Mas que mesmo desafio. assim, o visto foi aprovado. Amém. E foi incrível. E aprovado no consulado de São Paulo, que é um pouco mais difícil ali de conseguir o visto religioso. Mas aí, assim, nós tivemos a confirmação de que era para ir mesmo, tudo foi se encaixando. Na época estava tendo a pandemia, precisava das vacinas para poder entrar lá e tudo foi se encaixando no tempo certo. Então, dessa maneira que Deus foi confirmando, né? Não, claro que para cada pessoa Deus pode falar de uma maneira diferente, mas no nosso caso foi isso. Deus foi abrindo as portas de uma maneira, assim, que não dava para ter dúvida de que Ele estava fazendo, de que Ele estava nos enviando para a Espanha. E eu gosto muito de falar também sobre esse processo. Eu até gostaria, Tiago, que você falasse um pouco como você se sentiu durante esse processo mesmo em que o Senhor estava trabalhando, forjando o caráter de vocês. É claro que isso acontece e até o final, né? Enquanto nós estivermos aqui, estamos sendo moldados. Mas qual a importância? Isso eu pergunto até para aqueles que estão nos assistindo, vocacionados, pessoas que sentem esse chamado, porque muitas vezes a ansiedade bate forte e a gente sabe que nem sempre é fácil essa espera, né? E é uma espera também, às vezes, um pouco conturbada. Fala um pouco para a gente qual o significado desse processo de aguardar, mesmo o Senhor trabalhar, abrir algumas portas, fechando outras, como é isso? Sim. Não, assim, não é fácil esse tempo de espera. Acho que se alguém disser que é tranquilo e é fácil, não é exatamente verdade. Mas falando de alguém que viveu esse período e agora está vivendo uma outra fase, né? Porque sempre é um aprendizado, mas é uma outra fase, a gente olha para trás e começa a entender algumas coisas. Você começa a entender o porquê você vivenciou algumas coisas antes de chegar naquele local, naquela realidade. A gente serviu sempre aqui na igreja em distintas áreas. Então, por exemplo, pequenos grupos. A gente foi líderes de pequenos grupos durante um tempo. E às vezes a gente
tentava entender e falar assim, mas Deus, a gente está orando tanto e esperando o nosso envio, e por que a gente está como líder de pequeno grupo? Por que a gente tem um pequeno grupo? Mas hoje a gente vê a importância disso lá onde a gente está. Algumas situações, realidades que a gente viveu aqui se aplicam e a gente revive elas lá, e isso é importante. Isso formou, né, isso deu experiências para a gente, para o que a gente vai viver lá. Mesma coisa, as viagens missionárias de curto prazo eram uma delícia, mas eram curtas e a gente ficava, puxa, mas só 10 dias no ano? Mas foi muito importante conhecer pessoas de tantos países diferentes, porque isso hoje nos dá um leque de opções, de ter contato com imigrantes latinos que também estão na nossa realidade na Espanha. Então eu creio que esse tempo que pra gente às vezes parece que é um tempo de espera, na verdade é um grande tempo de treinamento. Né? Deus está formando a gente em coisas aos poucos e a gente às vezes não está percebendo porque a gente não consegue ver a figura completa, né? A big picture. Sim. A gente está muito focado naquele momento, mas Deus ele está vendo tudo que ele está fazendo e cada coisa que ele está ensinando pra gente. Teve um momento chave, eu acho que desse nosso período, que a gente lembra que a gente estava nessa, vamos, não vamos, e não conseguia uma confirmação de qual era o local. E a gente chegou e simplesmente ajoelhou e orou e chorou e falou assim, Deus, tá bom, se o Senhor não quiser mandar a gente, não tem problema, mas manda alguém. Amém. Manda alguém para lá, porque a gente via que a necessidade era muito grande e isso começava a doer muito na gente de ver a realidade espiritual daquele continente. Então, eu acho que esse tipo de coisa também é importante. A gente, quem tem um chamado e quem está se preparando e às vezes pensando que está demorando, é isso. Você entender que não é sobre você. É sobre Deus e sobre as pessoas que Ele quer alcançar e que precisam dEle naquela localidade para onde você está sendo chamado. E eu acho que quando a gente chega nesse desprendimento também, talvez é quando Deus fala assim, bom, acho que agora vocês estão começando a chegar perto de onde eu quero e não é por vocês, né? Não é em torno de vocês que eu estou moldando a minha história. Então, isso é muito importante também. Eu já ouvi falar que realmente quando a gente chega nesse ponto de chorar por vidas, né? De clamar ao Senhor, me dê vidas. Eu acho que é isso que aconteceu com vocês e isso é maravilhoso, né? Nosso Deus é perfeito em tudo que faz. E esse processo durou quanto tempo de preparo, Tiago? Bom, mais ou menos como a Marília falou, né? Entre o chamado e o envio foram uns 10 anos. Mas efetivamente de encontrar qual era o campo e qual era e poder ter os vistos e tudo mais, a gente está falando de quase 2 anos. A gente teve essas viagens de visão, né, para chegar a conhecer como era o trabalho, a realidade espiritual ali, falando especificamente da Espanha, de Madrid. Depois veio o convite formal para a gente fazer parte dessa equipe que estava sendo criada ali. Veio a pandemia, então, assim, colocando em datas específicas, janeiro de 2020, a gente teve uma reunião muito legal em que as coisas começavam a se confirmar. Fevereiro de 2020 veio a pandemia e tudo ficou parado, de certa forma. Mais um desafio pela frente. Exato, 1 ano, mas é muito interessante, né? Como no meio de tudo isso, a gente teve a oportunidade de ver essa igreja nascendo, porque a igreja nasceu no meio da pandemia lá pelo Zoom, e a gente podia participar. Então, a gente participava da igreja pelo Zoom e depois vinha ou conectava no nosso culto daqui, em Santo André, ou vinha para o culto quando estava aberto, né, para poder vir presencialmente. Então, a gente pode dizer que foram uns 2 anos intensos, busca de visto, busca de mantenedores, entendimento de como seria para chegar lá, espera das vacinas. Então, a gente viveu todo esse turbilhão que o mundo viveu como um adicional dentro do nosso chamado e do nosso preparo. É isso aí. Bom, e Marília, agora eu quero saber de você. A gente sabe que o continente europeu é considerado pós-cristão e secularizado. O que isso significa e como isso impacta na forma como vocês atuam no ministério de vocês? Sim.
Sim, Débora, a gente fala, né, que a Europa ela é conhecida como pós-cristã porque foi um continente de onde, no passado, foram enviados muitos missionários, foi o berço do cristianismo, aconteceu a reforma protestante ali. Então, assim, realmente no passado eles foram um continente cristão, né, e tiveram, e eu creio que até hoje eles têm bons frutos que vêm disso, apesar de muitos não reconhecerem. Mas, infelizmente, houve esse esfriamento, né, especialmente ali no pós-guerra. A Espanha, especificamente, teve ali a Guerra Civil, teve um período ali de ditadura também. Tudo isso, né, esse contexto histórico que é importante a gente entender antes de ir para o campo, causou, né, infelizmente, esse esfriamento espiritual. E isso é um desafio e você precisa entender quando você vai para lá que você está nesse contexto, né? Onde muitas vezes as pessoas têm um preconceito com a religião, elas veem Deus até de uma forma negativa, porque elas veem através de uma igreja instituição que quer simplesmente impor as coisas. Então, você tem que chegar ali e desconstruir algumas coisas na mente das pessoas, né? E mostrar como realmente não é assim, né? O amor de Deus é real, você pode se relacionar com Ele no seu dia a dia, na sua maneira de ser. E demonstrar através das nossas atitudes, né, essa transformação que Jesus faz na nossa vida, que não é simplesmente seguir uma religião ou uma tradição só porque era uma coisa do passado e tem que seguir fazendo, né, que realmente é um Deus vivo. Então, através disso, você vai compartilhando de Jesus, mas tem que ir muito consciente de que existe esse contexto e por isso que você não pode chegar ali e simplesmente dar um copia e cola, né? O que a gente faz aqui no Brasil, vamos chegar na Espanha e fazer igualzinho que vai funcionar. E não é bem assim. Então, é super importante entender isso. É um desafio, mas a gente sabe que para Deus não é impossível. Então, Ele pode, e nós temos visto, né? Deus fazendo grandes coisas ali. Amém, que bênção. Bom, mas eu também soube, Tiago, que vocês preferem utilizar um outro termo, que é pré-avivamento e pós-cristão. Diante dessa perspectiva, qual deve ser o perfil do missionário que pretende atuar nesse contexto? Eu acho que isso que a Marília falou é muito importante, né? Você tem que entender que você está indo para uma sociedade que viveu uma experiência com religião, com religiosidade, que não foi a correta, que não foi a ideal. Você tem que entender que eles sabem o que é religião, o que é uma igreja forte, mas eles não entendem nada, ou quase nada, do que é o amor de Deus. Então, quando você chega, por exemplo, com uma visão, ou tentando implementar estratégias muito padronizadas, uma coisa que vem muito americanizada, ou muito brasileira, assim, é muito difícil, porque automaticamente você é classificado como uma religião de estrangeiros. Então, esse é um primeiro ponto. Você entender qual é o formato ideal em que você traz o que é a mensagem do Evangelho sem nenhum tipo de roupagem cultural, seja americana ou brasileira, ou o que for. Mas o Evangelho puro, que vai falar com aquela população, mas quais são as pontes que Deus deixou para justamente você ter essa conexão com essa população. A gente não pode achar que estamos chegando e trazendo Deus para a Espanha. Deus já estava ali e Ele está buscando esse povo a todo tempo, ao longo dos séculos, ao longo das décadas. Ele segue buscando os espanhóis. E o nosso papel é tentar entender qual é essa realidade, como falar com o espanhol da maneira mais adequada e apresentando o Evangelho verdadeiro. Então, falando um pouco da característica de como seria esse missionário, esse cristão verdadeiro que vai chegar e vai compartilhar ali, vai ser alguém que vai estar interessado de verdade nas pessoas, alguém que vai estar despido de qualquer tipo de roupagem cultural ou um evangeliquez. Essas coisas não funcionam, né? Alguns preconceitos que a gente tem, talvez, na nossa cultura, às vezes até que outros missionários, infelizmente, trouxeram ao longo dos anos e que foram absorvidos pelo evangelicalismo brasileiro, a gente não pode seguir perpetuando isso em outros locais. A gente tem que entender muito de contextualização missionária e saber como compartilhar isso com essas pessoas, aberto a ouvi-los. Às vezes, você vai precisar ouvir muito mais
na Europa antes de você falar. Você precisa, como alguém que está chegando, adquirir ou ganhar o direito de ser ouvido. E para isso você tem que ouvir muito deles antes. Então, às vezes, eles vão chegar e vão falar, e aí depois você vai ter o direito de compartilhar. Então, acho que são algumas características. Claro que uma formação teológica, uma boa base de fé, elas são importantes, porque você vai ser todo o tempo questionado se de fato você crê naquilo que você está dizendo que você crê. Você vai ser questionado sobre os erros da igreja ao longo dos séculos, e aí você vai ter que explicar que são os erros de homens e não os erros de Deus. Sim, sim. Então, alguma capacidade, né, apologética de você conseguir explicar e falar essas coisas são importantes. Mas no final do dia, o que vai ser importante mesmo é como você consegue demonstrar o amor de Deus na vida dessas pessoas. Porque é isso que elas precisam, é isso que elas estão mais necessitadas. E essas barreiras do preconceito e todas essas... Porque, na verdade, às vezes são até escudos, né? Você chega para falar sobre Deus com algum e ele vai levantar o escudo da religiosidade, ele vai levantar o escudo de tudo que a igreja fez de errado ao longo dos séculos, na visão deles, às vezes. E na verdade, a pessoa nem crê tanto naquilo. Mas ela também foi um pouco ensinada que aquilo é como ela deve reagir a qualquer proposta de espiritualidade. Então, essas são algumas coisas. Chegar com o coração realmente aberto, interessado pelas pessoas, não chegar com nenhuma formatação pronta, mas tentar, de fato, amar as pessoas e, de fato, estar ali por elas, né? Demonstrando o amor de Deus por elas. E você falou de construir pontes, né? Então, essas seriam as pontes. Você entende que ouvi-las e prestar atenção nelas e em suas necessidades, que elas possam, de fato, ver em vocês o amor e o interesse pelas coisas cotidianas, pelos problemas, pelos desafios que elas enfrentam. Seria mais ou menos isso também. Exatamente. A gente tem que encontrar pontos de contato, pontos em comum que vai servir para essas pessoas tirarem os preconceitos. Se tem uma coisa boa, né, que a gente pode dizer da igreja ao longo dos séculos, é que ela marcou a Europa com a obra social. Antes do governo assumir tudo que é de caráter social, quem tinha esse papel na Europa era a igreja. Então, todas as vezes e todas as pesquisas que a gente vê é uma característica de valor que as pessoas veem ainda na igreja. Então, quando você pode utilizar, por exemplo, uma atividade de caráter social, isso é valorizado. Mas isso para a gente, nós que conhecemos o amor de Jesus de verdade, a gente sabe que isso é uma ponte. É uma forma que Deus está cuidando de uma área do ser humano, que é a área externa, que é o corpo físico, mas Deus tem um interesse na alma daquelas pessoas, no espírito daquelas pessoas. E a gente quer usar essa ponte para poder chegar e apresentar a verdade do Evangelho que salva, que transforma não só o corpo, mas o espírito das pessoas e traz salvação para as almas. Então, a gente tem que encontrar... Às vezes vai ser isso, vai ser obra social, mas às vezes vai ser uma atividade física, vai ser uma atividade cultural, artes. Todas essas coisas são muito valorizadas pelo europeu e a gente não pode... se dá o luxo de dizer que essas coisas não são de Deus. Tudo é de Deus se for usado para a honra e para a glória do nome dele. Amém. Muito bonita, é isso mesmo. Marília, agora com você. A igreja, a gente pode dizer que a igreja na Espanha, a igreja evangélica na Espanha está em fase de desenvolvimento? Olha, Débora, é complicado dizer isso porque, na verdade, a igreja na Espanha ela é mais antiga do que o que a gente imagina, né? Ela já existia ali antes. Só que por conta de todo esse contexto histórico que houve, né, durante o tempo ali da ditadura, só para o pessoal entender também, foi um tempo em que o governo se aliou muito fortemente com a Igreja Católica. E isso, eles seguraram totalmente a questão do protestantismo, né, que houve quando aconteceu a Reforma Protestante, ela não conseguiu avançar muito ali na Espanha. Teve algo, mas não foi numa grande proporção. E aí depois... no último século que aconteceu a questão da guerra civil e tudo mais, isso inibiu muito, houve até, podemos dizer, uma certa perseguição com a igreja protestante. Por um tempo ali ela era só uma igreja de estrangeiros. Mas aí quando terminou esse governo, que voltou a ter essa liberdade,
né? Aí sim começaram a surgir mais igrejas, mas ainda assim, por conta desse preconceito das pessoas, né? Num ritmo menor. Então, ela é uma igreja que tem crescido, apesar de ainda a gente ter números, né, baixos. Temos cerca aí de 7.000 povoados e cidades que não têm presença de uma igreja evangélica ainda, né? Então, ainda a quantidade de igrejas evangélicas que tem ali não é o suficiente para alcançar todo o país, mas existe um trabalho sendo feito, né? Existem missionários, tanto missionários quanto igreja local mesmo, espanhóis que têm trabalhado ali. E a gente sempre fala, né, que o ideal não é você chegar ali fazendo do seu jeito. Você tem que se aliar àqueles que já estão trabalhando e falar: no que eu posso te ajudar? Vamos trabalhar juntos, né? Então, assim, existe uma igreja que ainda há muita necessidade de mais igrejas, mas existe sim uma igreja e existem espanhóis ali, cristãos fiéis que estão se dedicando ao Senhor há muito tempo. Amém. E Marília, fala um pouquinho sobre a igreja que vocês estão plantando ali em Madrid. Apenas 3 anos, é isso mesmo? Da sua plantação, vocês já podem ver os frutos. Conta para nós um pouco desse trabalho. Isso, Débora. A igreja se chama Comunidade Cristiana Nueva Esperança. E ela começou, na verdade, um pouquinho antes de nós irmos para lá, porque foi durante a pandemia, como o Thiago falou, ela começou pelo Zoom. E vocês já, desde esse período, já começaram a interagir ali com a igreja. Então, participaram desde o início. Isso, aí podemos dizer que aqui, desde o Brasil, de longe, a gente já estava se conectando com a igreja. Que bênção. E foi realmente um milagre do Senhor, porque ela começou... E é bem interessante isso, porque é uma igreja que ela começou com uma estratégia muito ali adequada ao contexto na Espanha. No começo foi pelo Zoom, depois por um tempo há uma outra igreja ali que apoiou a plantação dessa igreja também, que está em Madrid, mas um pouco mais afastada, uma igreja internacional, que cedeu um espaço para as primeiras reuniões também, mas depois ela passou para os fundos de uma cafeteria. Uau. E a cafeteria na cultura espanhola é uma coisa muito importante, porque o espanhol, ele é de tomar café na rua, na cafeteria, tanto de manhã quanto à tarde. Você vai andar assim nas ruas, você vai ver as cafeterias cheias, né? Então, imagina que a gente começou a se reunir justamente nesse local, que é onde os espanhóis vão. Sim. E aí, então, nós começamos as reuniões ali. Aí, depois de um tempo, claro, por conta de ruído, né? A gente começou a ver que não estava mais adequado. E aí, nós começamos a alugar um novo local, que é um local que a gente aluga por algumas horas no domingo, né? Que é um espaço de coworking durante a semana, que o pessoal vai ali para trabalhar. E aí, nos finais de semana, aos domingos ou sábados, quando tem algum evento, ou durante a semana, a gente aluga por algumas horas. E a igreja foi crescendo, começou com algumas pessoas que já se converteram ali, alguns espanhóis, inclusive, que se batizaram. E aí, aos poucos, essas pessoas foram trazendo outras pessoas. E a igreja que começou ali em torno de 10, 12 pessoas, hoje a gente já fala numa frequência aos domingos de 50 pessoas. Glória a Deus! Sim, e isso, para o contexto da Espanha, é algo realmente extraordinário, né? A gente costuma dizer, os missionários Mara e Duarte, que eles estão ali já há muitos anos na Espanha, que eles conhecem como eles mesmos falam, né? Isso aqui não é normal. Glória a Deus. Realmente é o Senhor que está fazendo, é o Senhor que está trazendo as pessoas. Então, é um privilégio a gente poder assistir aquilo que Deus está fazendo. Nós estamos ali, disponíveis, e participantes, né, de tudo isso também. De alguma forma, mas toda a honra e glória é realmente para o Senhor. Amém. Tiago, eu acho que você já respondeu, mas de repente você quer fazer algum complemento? Qual é o caminho para ganhar o coração especificamente do espanhol? O que você diria ali em poucas palavras? Uau! Além das cafeterias? A gente fez alguns treinamentos e eu acho que o melhor treinamento que a gente fez foi ter passado esses primeiros anos com o Dwight e a Mara. E a gente pôde entender que, de verdade, você chega no coração do espanhol passando tempo com eles. Realmente sentando à mesa com eles, numa refeição. E eles são abertos para isso? Eles são muito abertos. Eu acho que existe uma dificuldade de você aprofundar uma relação com o espanhol no segundo momento. Mas o compartilhar a mesa é rápido, isso é rápido. É muito fácil, assim. Eles não são pessoas tão fechadas
como às vezes a gente imagina. Então, às vezes você tem a oportunidade de trocar 2 ou 3 palavras com alguém que você não conhece numa cafeteria, porque é natural. Tem a coisa do brasileiro, do latino, realmente a gente recebeu isso de alguns povos europeus, né? E é isso, realmente as pessoas vão falar alguma coisa do tempo, vão falar alguma coisa do preço dos alimentos, e aí você começa a conhecer. A dificuldade depois realmente é você aprofundar a sua relação com essas pessoas até o ponto da pessoa compartilhar um pouco mais o que ela está vivendo, e você ter esse direito também de compartilhar mais do que você crê, qual é a sua fé. Não é impossível, mas é uma coisa que leva tempo, é uma construção. A gente não pode achar que você vai chegar do dia para a noite e a pessoa... Ela pode te ouvir por educação, e ela vai balançar a cabeça e vai seguir em frente. Mas te dar razão ou te fazer pensar por que essa pessoa acredita nisso mesmo, demora tempo, porque ela vai te questionar, ela vai te analisar. E quando ela chega depois nesse ponto, de fato, em que ela te respeita, ela entende que você crê naquilo de verdade, você vive aquilo. Exatamente. Ela vai começar a considerar aquilo como algo para ela. E assim, a gente tem que ser muito sincero, não sei se isso é errado ou feio de dizer, mas nós aqui na América Latina, brasileiros, a gente às vezes parece que aceita o evangelho muito facilmente, mas a gente não cria raízes. Então o primeiro vento que vem, a primeira dificuldade, as pessoas se afastam e tudo mais. E o que a gente percebe é que demora muito mais na Europa, mas quando finca raízes, aquilo se torna realmente o que a pessoa crê, ela vai levar aquilo em frente, ela não vai se deixar levar pelas situações tão facilmente. Então, eu acho que é isso, realmente é dedicar tempo, é dedicar o seu coração, os seus ouvidos para aquela pessoa, e deixar que Deus possa fluir através dessa relação, o amor dele. Não é uma fórmula mágica, mas é uma receita bem simples, né, do que fazer. E você tem uma experiência marcante para compartilhar com a gente de conversão ou uma situação específica que aconteceu lá, Tiago? Na igreja de vocês ou em algum momento de evangelismo? Bom, eu vou falar uma específica e eu vou falar uma muito recente com relação ao evangelismo, né? Não sei se a Marília vai querer depois lembrar alguma outra, mas tem um rapaz na nossa igreja que ele começou a vir já antes da gente chegar ali, ele participava de algumas outras atividades, e é muito interessante que ele é muito racional. Ele estudou, fez faculdade, então ele tem uma boa formação, trabalhou em ótimas empresas, mas ele é uma pessoa muito racional. E era muito interessante que todas as pessoas novas que iam chegando na igreja, ele sempre ia fazendo as mesmas perguntas. Parecia que ele estava checando se todo mundo cria, de fato, naquilo que falava e se todos criam na mesma coisa. E às vezes a gente ia para o pequeno grupo compartilhar algumas coisas e a gente se sentia tão mal porque parecia que ele estava debatendo em todo momento e respondendo e às vezes a gente tinha que subir o tom para poder chegar no final da discussão. E a gente saía pensando assim, puxa, eu acho que ele não entendeu, acho que ele não crê e tal. E aí depois a gente foi começando a ver que não, na verdade isso é só uma característica realmente deles. Eles querem entender as coisas para tomar um passo, para tomar uma decisão. E você ganha o espanhol também nisso, quando você se coloca numa relação de igual para eles. Então, quando você entra numa discussão de maneira saudável e você continua a discussão, ele não vai te ver mal. Ele vai te ver como alguém que gosta da conversa, que gosta da interação. E a gente pode dizer que, assim, para a glória de Deus, esse rapaz ele se batizou, ele segue firme. Eu acho que ele podemos dizer que é a pessoa mais firme em todas as atividades da igreja. E ele está se preparando agora, começando a estudar também. E, se Deus quiser, ele vai ser um dos líderes da igreja no futuro.
E que grande bênção, porque eu vejo em vocês muito esse preparo, né? Esse preparo para, como você falou, né? Essa conversa, né? Mais profunda, né? Um debate ali entre os dois. Então, como é importante o preparo, né? E, de fato, vocês investiram muito em conhecimento, em estudar e, enfim, tem feito toda a diferença, porque ali o pessoal é afiado e quer realmente questionar e ir mais a fundo mesmo, né? Então, isso é importante. Marília, você tem alguma experiência que você quer compartilhar com a gente? Olha, a que me vem à mente agora, que acho que é mais recente, nós, esse ano, né, que passou agora, nós começamos um trabalho mais específico com as mulheres na igreja, com alguns eventos, aquela coisa bem assim, café da manhã, bem bonita, com a mesa arrumada, e também alguns workshops com temas específicos, com temas interessantes, né? Aí já teve uma médica falando, aí eu, no meu caso, como eu sou mais da área da beleza, eu apresentei um workshop com o tema de coloração pessoal, né? Não sei quem está familiarizado com o tema, para ver quais cores que ficam melhor em você, de acordo com seus tons de pele. E aí fizemos lá e convidamos as pessoas, é um evento da igreja, apesar de ter um tema assim, né, que para chamar a atenção mesmo. E aí foi essa senhora, né, de mais de 80 anos, ela foi nesse dia. E aí eu falei tudo e no final, claro, né, eu fiz o link ali com o livro Sem Palavras, com as cores do livro Sem Palavras, que é totalmente evangelístico, né, que você fala ali o plano de salvação através das cores. E aí, no final, eu fiz esse link, né, falando em cores, e aí comecei a falar, né, que o azul é a criação de Deus, que depois o cinza é o pecado que separa o homem de Deus, o vermelho é o sangue de Jesus, que morreu por nós, o branco é a paz que nós temos com Deus, e depois vem o verde, que é a esperança, que é o crescimento também, né, você lendo a palavra e orando, e o amarelo, que é a promessa, né, da vida eterna que nós temos com Deus, enfim. Falei rapidamente, e essa senhora, eu vi que ela ficava me olhando assim, aí no final ela veio falar comigo, ela falou, olha, eu já tenho mais de 80 anos, eu sou muito religiosa, eu já ouvi muitas pessoas falando, mas eu nunca vi ninguém explicar do jeito como você falou. E isso me impactou tanto, porque assim, falei, poxa, às vezes você pensa que as pessoas, por elas terem esse fundo religioso, elas conhecem o evangelho, mas elas não conhecem. De falar assim de Jesus como Salvador, né? De uma maneira simples, aquilo que está na palavra de Deus. Então, isso para mim foi muito gratificante de falar, puxa, que bom que eu estou aqui para poder compartilhar, usando ferramentas criativas que Deus vai dando pra gente, né? Sim. A maquiagem, a arte, os esportes, né? Por isso que a gente fala que, às vezes a pessoa pensa, mas eu não sei cantar, né? A gente, por exemplo, é uma negação para cantar, para tocar qualquer instrumento, mas com qualquer coisa que Deus põe na nossa mão e a gente faz, né, de coração, faz para o Senhor, a gente consegue usar. Acho que com o pouco que nós temos, o Senhor multiplica e faz muito, né? Exatamente, Ele faz. Muito. E, enfim, ela recebeu Jesus como Senhor e Salvador. Nesse ela dia... Ela está num processo. Ela está num processo. Ela já veio algumas vezes, né? Porque no fim ela sempre volta aquilo, não, mas eu já tenho uma religião, sim. Mas ela tá vindo, ela vem aos pouquinhos, ela ouve, então assim, como o Thiago falou, né? A gente está acostumado com esse contexto aqui, que a pessoa vem e já se entrega, lá não. Já aconteceu, essa mesma pessoa que ele comentou, ele chegou a frequentar a igreja, assim, de assistir e de anotar todas as pregações por 1 ano, até que ele tomou a decisão de entregar a vida para Jesus. Consciente do que estava fazendo. Exatamente. Então, você não pode desanimar e pensar, ai, puxa, a pessoa... Sim. Não. Continua, porque ela está vindo, ela é como uma semente. A semente está ali, está sendo regada 1 hora, né? Ainda que demore, do nosso ponto de vista, mas... Vai dar frutos. No tempo certo, dá o fruto. Amém. Bom... agora eu quero saber, Thiago, no ano passado vocês estiveram nas Olimpíadas ali em Paris e junto com um grupo que foi enviado aqui da Conexão Primeira, de quase 30 pessoas. Conta para nós como foi essa experiência e quais foram os frutos deste momento de evangelismo ali nas Olimpíadas em Paris. Não, realmente foi uma bênção. Acho que todo mundo que estava se preparando para fazer essa viagem, ou todo mundo que estava do lado de cá, depois da experiência da abertura dos Jogos Olímpicos, criou uma certa tensão, né, em como seria abordar as pessoas, compartilhar com as pessoas. A gente
como a Marília falou, foi a nossa primeira viagem olhando para a Europa de uma maneira diferente, foi na França. E ver essa frieza, né, que a gente viu em muitas igrejas lá atrás. A gente está falando talvez de 5 anos atrás, 6 anos atrás. E vocês tinham aquela impressão daquele Exato. momento, então estavam receosos por conta Exatamente. disso. A gente foi um pouco com essa visão, mas o que aconteceu na abertura, a gente foi muito pensando assim, como é que vai ser. E foi muito, muito interessante que, a primeira coisa, a gente chegou numa igreja, Pastor Marcelo, no sul ali de Paris também, e foi muito interessante ver uma igreja viva, uma igreja que estava crescendo, e ouvir os testemunhos dele. E aí a gente, cada vez que ia para fazer as atividades de evangelismo, a gente conseguia perceber que as pessoas estavam abertas, né? E Deus tinha preparado o terreno, né? Se de alguma forma o inimigo tentou dificultar o acesso, parece que as coisas saíram ao contrário, porque a gente conseguiu falar com muitas pessoas, elas estavam dispostas a ouvir todo o plano de salvação. A gente levou diversos materiais evangelísticos focados no plano de salvação, e às vezes era isso, às vezes era na entrada de um estádio, antes de começar uma partida, às vezes era com voluntário do próprio evento, às vezes pessoas no próprio metrô, que a gente tinha oportunidade de compartilhar uma coisa ou outra, e aí eu acho que entra a exceção daquilo que eu falei anteriormente, né? Eu falei que a gente tem que se adaptar muito ao europeu, entender, mas a brasilidade que a gente tem, essa característica, ela tem um valor incrível, porque quando a gente falava que a gente era do Brasil, ou a forma que a gente abordava as pessoas, com um sorriso, com alegria, isso também cativava, isso abria portas. A gente encontrou uma moça brasileira no metrô, ela é evangélica, e ela olhou pra gente, a gente estava falando em português, ela falou assim, vocês são brasileiros? A gente falou, sim. Ela falou, o que vocês estão fazendo aqui? A gente veio apoiar no evangelismo nos Jogos Paralímpicos, apoiar uma igreja aqui. Aí o olho dela encheu de lágrimas, assim, ela falou assim, nossa, obrigado, realmente precisa muito de ajuda aqui. Então, foi muito interessante ver, assim, tanto das pessoas que não criam no Senhor, que não conheciam nada, mas também como aquelas pessoas que a gente foi apoiar, elas mostravam que Deus está fazendo algo ali. A mesma coisa que a gente viu e viveu na Espanha um pouco antes, que Deus estava movendo as coisas, a gente começou a ver Deus movendo as coisas também na França, e com esses contatos que a gente teve em Paris. Então a gente crê que Deus está fazendo algo muito grande na Europa, e a gente pode vivenciar um pouquinho disso nesses Jogos Paralímpicos. Que bênção. E eu sei que a Marília também tem uma história bem interessante para contar a esse respeito. Sim, não, foi muito impactante ali essa viagem, né? Como o Thiago falou, a gente foi surpreendidos mesmo por Deus, de ver a abertura das pessoas, né? Então, teve um dia que nós fomos fazer evangelismo ali, diante da Torre Eiffel, né? Imagina, muitos turistas, pessoas do mundo inteiro, e algumas pessoas abertas, outras não, mas a gente perseverando ali. Aí até que eu falei com esse rapaz, um italiano, ele estava com a família dele, a gente se comunicou em inglês ali, né? Porque era a língua em comum entre os dois. Aí eu falei para ele o plano de salvação. E aí quando eu perguntei se ele gostaria de fazer uma oração entregando a vida dele para Jesus, ele aceitou. E ele fez a oração ali diante da Torre Eiffel. E demos o presentinho para os filhos também, né? E eu fiquei muito surpreendida, porque eu falei, poxa, um europeu, né, aqui, dando essa abertura, aceitando Jesus. Tiveram outras pessoas também ali de Portugal, da Argentina, porque tinham pessoas do mundo inteiro ali. E também quando nós fizemos um trabalho numa igreja, que no caso eu pude utilizar a maquiagem, né, maquiei algumas mulheres ali, no caso eram brasileiras, mas que vivem ali em Paris, na França. E também, graças a Deus, teve uma moça que eu maquiei ela estava ali na igreja, você pensa que é uma pessoa da igreja, né? E falei também no final a mesma coisa, a historinha das cores. E aí eu perguntei como é que estava o relacionamento dela com Deus. E ela falou assim, eu já tive. Aí eu entendi. Aí eu falei, você gostaria de ter de novo? E aí ela fez oração ali comigo. Então eu fiquei tão feliz porque essa questão da maquiagem, né, que a gente usa, é muito interessante porque a pessoa é uma questão de confiança, né? A gente que é mulher sabe, você não vai cortar o seu cabelo, fazer uma maquiagem com uma pessoa que você não confia. Então, quando a pessoa te dá essa abertura,
você já tem um sim. passo ali, Já é um você já passo. consegue falar e compartilhar alguma coisa no final. Então, eu fiquei muito feliz. Marília, e para a gente encerrar essa conversa tão boa, que palavras você diria para um vocacionado, uma pessoa que tem esse desejo, que está entendendo esse chamado missionário? Então, quais palavras você deixaria para uma pessoa que também quer seguir um caminho semelhante ao de vocês? Sim, olha, Débora, eu diria perseverança, né? Buscar muito o Senhor e buscar servir onde você está, porque é a melhor escola. A sua igreja local, fazer uma viagem missionária, né? Principalmente se você quer servir no outro país, para ter essa experiência e até para começar a identificar os seus dons, né? E que área o Senhor vai te usar. E buscar, claro, também conhecimento, né? Buscar conhecimento de idiomas, especialmente o inglês, que você vai poder usar em todos os lugares. Fazer a sua parte, né? E ter a perseverança de ter a paciência, porque tudo vai acontecer no tempo do Senhor, né? Então, não pular etapas, não tentar cortar caminho. Pegar atalhos. Pegar um atalho, né? Você realmente passar por todo o processo, porque quando você está lá e você pensa em tudo que você passou, quando vem a dificuldade, se o inimigo tentar lançar uma dúvida, não era para você estar aqui, na hora você já tem aquela certeza, falando, não, tudo isso que eu passei, a forma como o Senhor fez e abriu as portas, sim, era para eu estar aqui. Não vai ser um mar de rosas, não vai ser tudo perfeito, né? Às vezes a gente romantiza muito, né? Missões e tal, que vai ser tudo lindo, maravilhoso. Mas tem as dificuldades e é você e o Senhor ali. Então, fortalecer o seu relacionamento com o Senhor. Claro que isso é para todos nós, né? Mas ter isso muito consciente, que você tem que estar realmente com o seu relacionamento com o Senhor muito forte, se fortalecendo nele cada dia mais. E isso, fazer a sua parte e confiar. E você, Thiago? Quais palavras? Eu acho que perseverança é a palavra-chave mesmo. Ela é a palavra-chave que vai te acompanhar desde do preparo que você está aqui e depois quando você estiver lá. Eu acho que uma coisa que a gente ouve muito, né, é que às vezes pessoas que são muito boas em uma coisa vão para algum local, para um campo missionário e às vezes voltam porque é isso. Não basta você ser excelente em uma coisa, mas você tem que saber o porquê você está indo lá. Você tem que ter essa confirmação, que a Marília falou, né? Você tem que entender que tem uma razão pela qual você foi para lá e isso vai alimentar essa perseverança, porque as dificuldades elas vão aparecer e você vai sentir momentos em que talvez você vai ficar em dúvida sobre muitas coisas, mas se você tem a confirmação, se você tem isso dentro de você, Deus vai te ajudar a lembrar tudo que você passou aqui. Então, assim, não desperdiça o que você está vivendo nesse momento, porque eles vão ser ferramentas para depois. Exatamente. Amém. E isso vai alimentar essa perseverança lá na frente. Amém. Thiago e Marília, muito obrigada por estarem aqui conosco. Foi uma grande alegria, um grande privilégio. E você que nos acompanha aqui no Conexão Cast, muito obrigada. Obrigada por estar aqui, permanecer conosco e até a próxima. Deus os abençoe.